6. Então, eu tenho 5 aqui. Vou pedir para vocês. O duplo. Tem como vocês montarem aqui? Calcar. E junta com alguém aí, ou com ela ou com. Aí, galera, nessa concha palatina, eu só uso o pesado. Se for de silicone, eu só uso o pesado. Como eu só quero fazer de canino a canino, eu não preciso de muito silicone. Então, como que eu vou fazer? Metade de uma paletazinha dessa e metade da outra. Que aí vai juntar, vai dar basicamente um. Então, assim, eu vou colocar aqui, lembrando que silicone de adição, a gente não se indica você utilizar. Não indico utilizar a luva normal branca, que o pó pode atrapalhar. Ou você lava a sua mão e faz sem a luva, ou você faz com aquela luva sem pó, que aí não atrapalha na aderência aqui na presa, na verdade, né? Deixa eu explicar, não mistura agora. Deixa eu... Quando eu vou fazer faceta, dente pré-molar, a gente não aumenta o tamanho, tá? Se tiver que aumentar o tamanho de pré-molar, não vai fazer em resina, vai fazer em porcelana. Porque pré-molar já inicia a oclusão, mastigação. Se aumentar, a chance de quebrar é grande. Então, quando eu vou fazer enceramento, se eu não vou aumentar, geralmente eu só faço da canino a canino. Eu não faço enceramento de pré. Então, como a gente só vai fazer de canino a canino, eu não preciso de muito silicone. Eu pego pouco e aí metade, ou às vezes menos da metade, já dá pra fazer a guia. Oi. Esse tipo de material aqui mesmo que eu fugiu a minha mente aqui. É impresso 3D, feito na impressora 3D, entende? Então assim, aí se você não tiver, o laboratório geralmente tem. Eu tenho um laboratório que mesmo você mandando a moldagem, ele faz o escaneamento, ele faz o gesso, ou você mandando o gesso, ele escaneia seu modelinho de gesso e faz esse planejamento digital. Hoje em dia eles não querem mais fazer enceramento com cera. Eles escaneiam o seu modelo de gesso e fazem esse planejamento. Então na grande maioria você vai receber isso. Você não vai receber mais aquele modelinho com a cera mesmo, né? Que antes a gente recebia. Lógico que você pode acontecer de que aconteça de ter um laboratório ou outro, não sei qual vocês vão utilizar, mas a grande maioria vai ser essa aí agora. Galera, ó, o que vocês têm que ter cuidado A luz? Vocês têm que ter cuidado na guia, é que tem gente que mistura pouco, tá? Esse que é o grande problema. Quando você mistura pouco, acaba demorando muito para fazer a presa, ou às vezes vai ter locais que não vai tomar presa e quando você tirar ele vai distorcer. Então, por exemplo, cada um tem sua cor. Nesse caso, você tem que misturar até ficar uma cor só. Não pode ficar variando. Ó. Você percebe que quando tá aqui, ó, você dá pra ver o local que tá branco, o local que tá amarelo, então aqui não tá ainda homogêneo. Até ficar tipo de uma cor. Então assim, misturou. Ó. Tá vendo? Ficou tudo amarelo. Agora sim, eu vou fazer uma bolinha
E aí, me parece que isso para poder. Eu vou colocar na palatina do dente. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pressionar atrás para ele moldar o canino a canino. Tenta passar um pouco do canino, por quê? Porque você tem que ter um dente aqui como base. Então, colocou, sentiu que ele está começando a tomar presa, o que é que você pode fazer? Deixa em cima da mesa, que ele tipo que mantém preso de forma reta. Então você pode fazer isso. E aí, tomar presa. Mas tem que ter cuidado, que ó, tem que ter, tá passando um pouquinho da incisal de cada dente. Porque se você não fizer isso, ele vai acabar não copiando 100%. E às vezes, naquele local da incisal, ele vai estar um pouco distorcido, tá? E aí é quem vai entrar depois disso aqui. Ó, tem que ter cuidado que cada silicone tem seu tempo de presa. Então, tem uns que dizem que dão 5 minutos. Então, até chegar a isso, demora. Então, quando você começa a sentir que ele está começando a dar presa, você coloca. Se tiver muito molinho ainda, não coloca no modelo. Já está começando a tomar presa. E aí depois, eu utilizo muito a lâmina 12, que é aquela tipo um foice assim. E aí você coloca aqui, ele não tinha, eu achei que estivesse, mas não tinha dessa 12. A gente vai utilizar de cá. Mas a lâmina 12, a chance de você cortar seu dedo é menor, porque ela vai fazer isso. Ó. Então na hora que você estiver cortando, se tiver que passar, você não passa no seu dedo. Então, até para cortar também, a superfície cortante dela é melhor. Então, eu sempre deixo lá na clínica uma caixa de lâmina 12 para cortar essas coisas, até para, às vezes o paciente está com algum excesso de resina ali próximo da gengiva, você pode pegar com a lâmina 12, ó, e ir tirando o excesso, porque ela corta a resina, entendeu? Então, lâmina 12, só que se você fizer isso, ó, a gengiva do paciente está aqui, se você errar, perfura. Mas como a lâmina 12 ela faz isso, então você vai tirando e ela não, a parte do fundo da lâmina não corta. Então o risco de você tocar na gengiva do paciente é menor. Nossa, demora pra tomar presa. Dá nem um dente aqui. Hoje tá tudo demorando de Igual a vontade. Imaginar hoje de manhã mesmo. Tá. Às vezes isso aqui também, ó, é o local. Tem silicone que tem que deixar reservado num local mais fresco. Se deixar num local muito abafado, acaba gerando isso. Quem quiser misturar aí, pode misturar. Eu já fiz isso aqui. Ah, Você tá tomando presa? Tá presa. Ah, espera aí. Eu misturo isso, coloca. Deixa eu só aqui. Vocês testaram aí. Eu vou fazer um mapa de João. depois. Já tá de olho na gente. Falou o quê? No grupo não? Mandou faltar a câmera. Zé, Então, vai misturar. Mistura bem, então, pessoal, porque esse aqui já pique, esse aqui demora a tomar presa. Na hora que você sentir que está começando a endurecer, você coloca. Não coloca logo de início não, porque ele já vi que ele demora. Dá uma olhadinha aqui. É dele. É dele. Tá legal, vou ter que refazer. Depois é Não, mas é que isso tá um pouco de excesso pra gente vai recortar. Mas tá. Não, tá normal, tá tranquilo, entendeu? O que não pode é não tá passando, ficar tipo mais atrás da bola, entendeu? Que aí aqui você tira excesso, mas se você tiver aquém, você não tem como colocar mais, entendeu? Então, passou um pouquinho, na hora a gente recorta, entendeu? Ou com bisturi, ou também, se quem tiver também, aqui tem ó, o estilete. Mas, tanto faz. Mesma coisa. Tá. Aí, galera, ó, aperta o seu botão. Ó, toda vez que a gente for colocar, ele vai ficar um pouco de excesso no fundo,
Aqui ele está extravasando, tá vendo? Então assim, é normal, toda vez que a gente coloca ele vai ficar um excesso. A gente tem que tirar tanto o excesso da frente quanto o excesso de trás. Por quê? Porque no modelo ele é vazado aqui, ó. Mas no paciente, se você colocar na boca, não vai ser. Então você tem que tirar o excesso aqui do fundo também depois, tá? Que às vezes na hora de encaixar, se tiver com excesso, ele não encaixa direito. E você tem que criar gap. Isso. Vamos entrar aqui. Dá pra dar uma apertadinha aqui. Tá? Demora, olha isso, tá começando a ter uma presa de lá. Não pra ver não. Não é hoje não. Isso na boca do paciente. Né? Não fiquem com medo de botar em excesso, que é melhor ter excesso e a gente tirar do que faltar e não copiar, tá? O bom é, por exemplo, a sua está começando a tomar presa. O bom é você colocar assim, ó, porque faz uma pressãozinha atrás, tá? Para quem ainda não tem muito traquejo, o que é que eu indico fazer também? Na hora que tirar a concha aí, na hora de remover o excesso, pegar um lápisinho e fazer um risco, porque na hora que você tirar, vocês vão ver, na hora que tirar aqui eu vou mostrar a vocês, vai ficar como se fosse a moldagem da curvatura da incisal aqui. Você fazer uma linha no meio da incisal aqui, porque você tem que ficar com ele rente. Se a moldagem tiver em excesso e ela tiver tipo que passando ainda, na hora que você colocar a resina, se acoplar, a resina vai fazer assim, ó. Ele vai tipo levar, ela tem que estar retinha, então você tem que tirar todo o excesso. A sua concha aqui ela tem que estar retinha, ela não pode ter um pouco de excesso, senão na hora que você colocar a resina, ela vai fazer isso. E vai ficar um volume de... Deixa eu tomar uma peça de melhor. Esse material de hoje não tá. Vai se pegar os piores. Vou te contar isso. Mas não tivesse um como. Eu só comprar na cafeteria. Sabe que vai pagar? É, a cafeteria é dele, né? Ele poderia dar um desconto, então fazer um desconto não, gracinha pra gente. Tem que ir. Aí ele dá um café e um biscoito. Café preto. Tomando presa aí? Não sei, não, acho que não. Mas esse demora. Esse demora muito. Eu vou adiantando aqui, daqui a pouco a gente retorna. Qual que você não... Eu uso ou da 3M ou da Hiller. O da Hiller é mais em conta. O da 3M é mais caro. Mas o da Hiller dá pra usar. Eu comprei agora o da FGM para testar. Vem Eu testei. a pasta catalisadora. Ele vem no silicone de adição, ele vem com esse tubo. Você precisa da pistola, que aí você encaixa. No caso ele faz a mistura. Ele já faz a auto-mistura. Ele faz a auto-mistura. E aí vem uma ponteirazinha que você encaixa.
é que você vai só apertando e aí dispensa. Sempre que você for dispensar, começou a sair, bota um pouquinho na luva, o início dela dispensa e depois você coloca. Por quê? Porque aqui são dois, ó. Às vezes na hora que começa a misturar aqui, o início dela, às vezes sai mais de um do que de outro, e acaba não tomando preso. Então, na hora que tirou, tira um excesso e aí o resto você coloca. Então, nesse caso aqui, ó, eu tive que fazer um mocap, ó. Nesse caso aqui, eu coloquei o silicone leve dentro também, ó. Esse aqui é o da 3M. Eu botei o pesado e o leve dentro para copiar. Porque eu queria que copiasse os detalhes da vestibular também, para fazer o mocap. Nesse caso, como a gente não vai precisar do... Desliga isso para mim, por favor. Esse caso é o caso que eu fiz, ó. Esse paciente, ó, ela tinha múltiplos diastemas. Diastema aqui, aqui, aqui. Em quase todos os dentes, menos os expresso. Canina, ela tinha diastema. Só que, qual era o grande problema? Ela tinha um dente levemente vestibularizado. E ela estava com medo de, na hora que eu fizesse, ficasse mais vestibularizada. Ficasse dentuça. E aí, ela queria fazer o mocap, o test drive do sorriso, para analisar primeiro antes de fazer. Ela pagou, tipo assim, tem que cobrar para isso, porque, por exemplo, no caso dela, ela pagou todo o tratamento e fez o mocap. Mas tem paciente que antes de fechar o tratamento, ele quer fazer mocap para ver se realmente é, mas tem que cobrar. O laboratório cobra para fazer encerramento, sabe, tem custos materiais. Então, se é para fazer um teste motivacional, para ver se ele vai querer, é bom fazer. Nesse caso, eu já aproveitei, porque como eu tinha que fazer o encerramento para fazer as facetas, eu já aproveitei também e moldei aquilo. E aí, como eu falei, ó, eu moldo esse, pode ir passando. E aí recorto o excesso. Deixo só a região realmente do dente. E eu aplico resina bisacrílica, que é desse mesmo jeitinho aqui, ó. Vem para botar na pistola e é uma resina líquida. Na hora que você coloca, ele endurece sozinho. Entendeu? É resina bisacrílica, chama. Mas não tem carga, é só realmente o paciente ver e seguir de test drive. Aí eu pego e tiro, depois que ele tomou presa, eu tiro. Olha aí, aqui é o mocap. Eu botei a resina acrílica, botei ali dentro e levei em boca. Quando eu tiro, eu espero, antes de colocar a resina aí dentro, eu dispenso um pouco da minha mão para poder ir avaliando se já tomou presa, porque eu só posso tirar quando tiver tomado presa. Coloco a moldagemzinha, tiro os excessos aqui, porque sempre ficam os excessos nesse local, eu tiro. Aqui endureceu, eu tiro. Aí eu deixo o paciente olhar. Quando você vai fazer teste motivacional, o paciente vê se é aquilo que ele quer, você vai tirar a foto e mostrar a foto do mocap para ele. Aqui, ela já ia fazer, então ela só sabia que era o formato que ela queria ver. Mas se você vai fazer um teste motivacional para ele, e você faz o mocap e deixa ele ir para o espelho, ele vai ficar aqui e vai olhar. Só que isso aqui não tem detalhes de riqueza, o formato não é igual, não tem brilho. Então, se ele ficar olhando isso pode ser uma coisa que fala, pô, será que vai ficar legal? Ele tem que ver o formato. Então, você tira uma foto do antes, dele sorrindo, do perfil, grava um videozinho, eu quero que você fale seu nome, de onde que você é e sua idade. Aí você grava um vídeo, meu nome é fulano. Aí ele vai falar, você vai gravar um vídeo. Depois você coloca um test drive e faz outro vídeo dele, falando, meu nome é fulano, fulano, já com test drive. Tira uma foto também, aí não deixa ele ver no espelho. Manda ele de volta para a cadeira, tira isso e aí mostra os dois vídeos. Aí ele vai ver o motivacional do antes e depois, mas pelo celular ou pelo computador. Se ele olhar isso aqui, às vezes ele pode não gostar, às vezes a cor não está igual, às vezes o formato, assim, os detalhes não estão iguais. Então, isso aqui é só ou para você ver se vai ficar bom, você como planejador, ou para ela ver se vai ficar o tamanho que ela quer, mas não para ela ver detalhes, entendeu? Aí eu removi depois, o paciente olhou, autorizou, falou, não, ficou bom.
Aí a gente foi partir para fazer a questão da aplicação, de todo o protocolo. Como eu falei, questão do ácido, 30 segundos de esmalte. Aqui ela não tinha dentinha exposta, então foi 30 segundos em todos eles. Eu não gosto de botar fio retrator nesse momento. Por quê? Você vai ter que lavar, o fio retrator vai ficar encharcado. Então assim, faz isso, seca, aplica o adesivo, depois você coloca o fio retrator. Se você quiser usar, entendeu? Teve desgaste aí? Não fiz desgaste nenhum. No caso, o retrator aí é opção, mas tem caso que não tem jeito, tem que usar, é obrigatório. Tem, porque por exemplo, tem casos que você vai fazer uma faceta muito branca. Você precisa ir com a resina até finalizar o dente, porque se você pegar antes, aqui vai ficar uma parte mais clara e outra parte mais escura. Nesse caso, eu só ia vir com uma resina, não ia chegar até cervical, então eu sabia que aqui mais ou menos eu iria parar. Então não tem por que eu botar o fio retrator num local que eu não vou ter acesso para aquela gengiva, então eu não botei. Mas tem alguns casos que eu coloco. E aí a concha, eu vou colocando de um em um, coloco esse, aí eu coloco aqui na concha, aí boto fora, aí eu levo um cacho e fotoativo. Fotoativei, senti que ele endureceu, eu tiro a concha, fotoativo por baixo de novo, para terminar de ativar. Aí eu venho, boto em outro dente aqui, levo, fotoativo por cima, mas eu senti que endureceu, eu tiro a concha, fotoativo por baixo. E assim eu vou indo em todos os dentes. Você observa, ó, que aqui ó, não tem excesso, ele está na linha retinho, ele está reto. Ó. Ele não está fazendo isso. Então às vezes na hora que a gente coloca ele fica com excesso, cobrindo um pouco a vestibular. Aqui não, na hora que eu coloco, ele fica totalmente retinho, evitando eu colocar excesso. Como eu falei naquela hora, na hora de colocar esmalte, sempre adapta primeiro a cervical. Observa que aqui a incisal, eu não levei resina para lá, mas eu coloquei, espatulei um pouco para pressionar e espalhar, encaixei aqui na cervical, acoplei ali, e aí agora eu posso tracionar para a incisal e para as interproximais, beleza? Aí sim está livre, ó. Observa lá, eu encaixei primeiro. Então, até para a tira de poliéster, se você puxa a tira de poliéster e ele não está bem adequado, a tira de poliéster sai puxando tudo a resina, sai levando a resina toda. Então, primeiro você acopla, depois você vai espatulando. E sempre que tiver excesso, tirar para incisal. Tá? Em volumoso, vai puxando para incisal e depois você corta. Mas não tirar para fora por aqui, o que for para cervical, sempre para incisal. Agora a questão da tira de poliéster, como eu falei. Primeiro ponto que a gente tem que ter noção é a tira, por exemplo, eu estou fazendo o dente daqui, 21. A tira ela tem que entrar entre a papila e o dente. Eu não posso deixar nem ela fora da papila, nem dentro da papila vizinha. Porque na hora que você tracionar, ela vai ficar um gap ali. Então ela tem que estar entre a papila e o dente. Daquela hora que a gente falou, questão de tira de poliéster, eu tiro tudo e quando eu precisei espatular mais, eu passo novamente, só que eu passo ela reta. Deixa ele espatular aqui assim, ó. Eu passo ela retinha, só puxo. Quando eu vou fazer ela de início, eu vou ter que direcionar. Ó, antes de puxar, pressione a tira contra o dente. O que eu quero dizer isso? Às vezes você está em excesso, você puxa a tira e ela vem vindo. Só que ela vem tipo que assim, só raspando no dente. Antes de você puxar, você coloca um pouco, você puxa um pouco de excesso aqui, pega a tira e dá uma pressionada no dente, para que aquela resina que está em excesso, ela toque no dente, ela pressione. Por quê? Na hora que agora que ela pressionou, que você tracionar a tira, ela vai tracionar arrastando no dente, ela vai estar tocando. Se você não pressiona, na hora que você traciona, ela vem e pode ficar um gapzinho. Então você, antes de puxar, pressiona. Depois, o que é que você vai fazer? Você vai usar seu dedão para direcionar. Aqui eu quero fazer desse dente, do 21. Então eu boto o dedo virado
para a região que eu quero e aí eu puxo para baixo. Agora a resina ela vai descer assim, criando a curvatura do dente. Se eu deixo reto, ela fica uma quina viva. Então agora eu vou tracionando. Observa que ele vai entrando aqui na papila e finalizando, para não ficar em gap. E aí eu puxo. Aí, finalizar a tira por completo. Você sempre coloca ela a metade dela e puxa por completo. Não deixa ela lá. Porque às vezes na hora que você puxa, ela termina de fazer o ponto de contato. Se você mantém ela lá, às vezes ela fica mais afastada do que deveria. Então você puxa e deixa ela finalizar. E aí você tira. Aí, quando você puxa, ó, eu puxo ela para um lado de cá e o meu dedo guiando ela para o outro lado. Porque assim eu faço um formato de S. Ela que tipo que empurra a resina para ficar sempre ali em contato com o dente. Se eu puxar ela reto, ele vai criar um gap. Então eu direciono e puxo com a outra mão. Beleza? Aí, aqui ó, observe ó, que aqui eu só vim com o dentinho ó, até mais ou menos aqui ó. Olha a linhazinha. Aí eu fiz alguns detalhes translúcidos aqui e agora eu vou vir com esmalte. Nesse dente eu vou ter que chegar bem próximo. Por quê? Porque ele tem um diastema aqui. Esse diastema já é maior. Nesse aqui já tem mais de 1 milímetro de diastema. Então eu vou ter que fechar um pouco com dentina e depois eu finalizar fechando com esmalte. Só que, o que é a vantagem? No meu enceramento eu vi que eu precisava aumentar o canino e não o pré. Por quê? Entre canino, o pré, do lateral. Entre o lateral e o canino de lá, eu não tinha muito diastema. Então se eu aumentasse muito ele, ia ficar um lateral grande e outro pequeno. Então o que eu fiz? Eu compensei no canino. Porque canino já está no início da curvatura, então você não consegue comparar o tamanho de um canino com o tamanho do outro. Já o central não, se ele não estiver perfeito, você consegue ver que tem um mais largo que o outro. Mas canino não. Então foi o que eu fiz. Eu completei, fechei um pouco de espaço aqui com dentina e um pequeno diastema foi o que eu fui fechando com esmalte. Beleza?